Agora, para você. Na Fatologia, página 02, 10ª linha, as pesquisas inconclusas sobre as diferenças anatômicas e funcionais entre o cérebro do homem e da mulher. Então, aqui pergunta, essa diferença funcional existe mesmo? O que pode nos dizer sobre a diferença entre o hemisfério direito e esquerdo dos homens e das mulheres? Na terceira e quarta idade, as consciências estão menos sujeitas ao efeito dos hormônios sexuais? Essa é uma contribuição da natureza para nos aproximar mais daquilo que realmente somos, consciência, na condição de cérebro mais livre? É correto pensar assim? Essa pessoa é de Lisboa, em Portugal. Essa diferença aí entre o homem e a mulher, cada um, eu vi várias posições a respeito disso. Tem um resultado aí, que é a partir daquela hipótese, né, do cérebro bipartido, em hemisfério direito e esquerdo, que eu fiquei levantando uma hipótese, eu não vi isso escrito, que eles fizeram uma pesquisa, assim, olha, e viram que o hemisfério direito, por causa de ser mais, assim, novidadeiro, né, mais relativo às coisas da novidade, eles atrofiavam um pouco mais rápido do que o cérebro, o hemisfério esquerdo, que é onde ficava o repositório das estruturas mais fixadas, mais rígidas. E aí eu fiquei me perguntando se a diferença não deve ser de sexo, mas assim, normalmente as mulheres, elas têm uma tendência a trabalhar mais com o hemisfério direito do que o homem com o hemisfério esquerdo. Então, talvez essa dedução possa vir de uma causa errônea, entendeu? Porque talvez não seja do sexo. Isso eu fiquei pensando comigo mesmo, durante os botões. Que se a pessoa trabalha, independente se é homem ou mulher, trabalha mais com o cérebro, com o hemisfério direito, e com o esquerdo, e aliás, esse é um outro mito, né, de que eles trabalham completamente independentes. Também eu fui estudando isso, porque o meu interesse nesse verbete foi estudar a parte do cérebro mesmo, sabe? É físico aqui. O que as pessoas falam para poder eu entender o envelhecimento. Né? É um presente que eu me dei de 60 anos. Então, e eu precisava de entender essas coisas. E aí, é assim, então, tem alguns autores que dizem que tem diferença, outros dizem que não tem. Eu não digo nem que sim, que não. Eu fiquei levantando essa hipótese. Que se há um resultado, né, de que o hemisfério direito, ele atrofia mais do que o hemisfério esquerdo, se a mulher tem a tendência mais a desenvolver o hemisfério, a usar mais o hemisfério direito, ela vai ter uma diferença significativa. Porque é a utilização do cérebro que vai fazer a constituição dele. Ele não nasceu pronto, ele vai se constituindo. Então, aí tem uma hipótese. Eu não vi isso escrito, mas eu deduzi. Escuta, a neurociência agora está estudando demais essa diferença do cérebro. Aquela senhora que escreveu lá e recuperou o cérebro dela, o processo dela era no esquerdo. E ela acha que o direito é superior ao esquerdo. Pois é. Então, na fritada dos ovos. Agora, a mulher é superior ao homem em matéria de corpo. Então, veja, se ela vai para o lado direito, isso está certo. Está tudo lógico. Então tem sua razão de ser. Outra coisa, o maior QI, se a gente for dar valor para QI, é de uma mulher que conseguiu 228. Não é isso? Agora, tem uma coisa também, tem um dos mitos, né, de que trabalhar só o cérebro direito, o hemisfério direito, porque é um outro mito também, isso é um outro autor falando. Lógico. É que os quando mitos mexe, têm que ser cortados. Que agora, quando mexe numa estrutura, mexe na estrutura inteira. É bom fazer lucubração dessas coisas para ver o que dá. Agora, outro para você. Poderia dar exemplos e ampliar a estrangeirismologia, página 01, as contribuições pesquisísticas do modelo Split Brain. Pois é, acabei de falar. Os insights indicativos de cérebro atuante. O check-up neurológico de rotina a partir da meia-idade física. Os brain scans, conceitos errôneos a respeito da função cerebral no senso comum. Então, essa contribuição pesquisística aí do modelo Split Brain é mais ou menos isso que eu falei mesmo. É o que eu mais assim entendi assim de recente, assim que eu consegui ver, foi isso, que o hemisfério direito encolhe porque é da novidade, onde não tem a estrutura bem formada.
e que o esquerdo é o depósito de padrões mais bem definidos. Então, esse é um tipo de resultado. Agora, é verdade relativa de ponta. Daqui a pouco, um outro cientista vai achar uma outra, um neurocientista acha uma outra realidade. Cada dia eles falam uma coisa, né? Então, se você lê 3, 4 livros diferentes, você vê que não tem muito consenso, cada um fala uma coisa. Mas, assim, você consegue extrair uma ideia de toda a questão. O outro aqui, os insights, né? É assim, ó, eu convivi com meu pai, morreu com a doença de Alzheimer. Ele ficou 10 anos com esse problema, porque ninguém morre de Alzheimer, morre com Alzheimer, né? Então, nesses 10 anos, a gente via. Ele tinha ilhas de lucidez, mas, assim, insight ele não tinha mais, porque não tinha mais a memória anterógrada, né? Ele não conseguia aprender mais nada, o cérebro dele não funcionava. Então, assim, ó, quando você tem um insight, seja lá qual ele for, isso mostra que seu cérebro está funcionando. Isso é muito bom. Então, vamos ter insights aí à vontade, né? O check-up é porque a gente não coloca o cérebro para fazer o na rotina do check-up. Você faz coração, você faz fígado, você faz rim, você faz coluna, você faz exame de sangue, você faz tudo, mas o cérebro você não faz. Também não sei se é para fazer, porque os exames, aí com todo, depois você pode esclarecer, mas assim, às vezes faz contraste, às vezes tem eletromagnetismo, eu não sei se é para fazer mesmo, né? Enfim, mas de qualquer maneira, aonde eu li o livro, o autor, ele era neurologista, neurocientista, e ele fez o exame dele, depois, mais tarde, ele conta lá a história no início, que ele ficou... É interessante de ver, porque ele ficou desesperado com o resultado, porque como ele conhecia toda a problemática da degeneração do cérebro, ele ficou desesperado com o resultado das imagens. Ele correu vários colegas, foi interessante a história dele. Então, ele propõe que a pessoa faça um acompanhamento. Eu, em particular, quando meu pai estava lá com Alzheimer, né, a família inteira fica com problema, porque eu participava daquelas reuniões para familiares, né, do Alzheimer, porque a gente precisava daquela ajuda lá, porque é bem complicado você ver a pessoa indo embora sem estar indo, sem estar morrendo, né? Mas, enfim, a gente participou lá. E eu fazia o doutorado nessa época. E aí, lá pelas tantas, eu comecei a ficar um pouco estressada, e eu dava aula de cálculo para engenharia, não sei o quê. E eu comecei a ter, não, estou com dificuldade de fazer integral. Aí eu fui no médico, pedi uma tomografia computadorizada, porque eu já estava com Alzheimer. Porque um dos primeiros sintomas é a pessoa perder a capacidade de calcular. Mas eu disse, olha, mas eu sou da matemática. Capacidade de calcular para mim é fazer integral, fazer... Aí ele riu assim, falou assim, não, você, se não está aguentando fazer o doutorado, você sabe, não tem nada, entendeu? Mas, enfim, olha, normalmente de qualquer maneira, eu te digo, você não tem o mal de Alzheimer, você tem o bem de Alzheimer.